Na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre métodos. Então, eu criei um pacote chamado métodos e encapsulamento, e dentro desse pacote eu tenho a classe métodos, que é uma classe que não tem um método principal, e uma segunda classe chamada testa métodos, onde nós temos um método principal para a gente testar os métodos que nós vamos criar na classe métodos. E a primeira coisa que eu vou passar para vocês é o seguinte: todo método ele precisa ter uma assinatura. Por exemplo, void números. Então, essa é a assinatura do método números. E se ele não for um método abstrato, nós vamos falar ainda sobre os métodos abstratos, ele precisa ter um corpo. Dessa forma. O nome do método ele precisa seguir as regras de identificadores, ou seja, a regra da criação de variáveis. Na aula 16 a gente está falando sobre como criar variáveis, nomes de variáveis, e isso também serve para métodos. Então, se você tem um pouco de dúvida, dá uma olhadinha lá na aula 16. O método ele também precisa ter um tipo de retorno, por exemplo, ele pode ser retornar um número inteiro, ou um double, ou um float. Nesse caso, eu vou colocar que ele não tem retorno nenhum, ou seja, void. Um conjunto de parâmetros, cada um com seu tipo, por exemplo, string nome, separado por vírgula, int idade. E da mesma forma que a gente pode botar parâmetros separados por vírgula, cada um com seu nome e tipo, a gente pode deixar vazio também. O método ele também precisa ter um modificador de acesso. Nesse caso eu vou colocar aqui private, ou seja, se a gente chamar esse método, a gente não vai conseguir enxergar mais esse método números. Ele também pode ser public, ou seja, ele vai ser acessado em qualquer pacote dentro do meu projeto. É um modificador menos restritivo, ou seja, a gente consegue acessar esse método de mais lugares, vamos dizer assim, quando a gente declara ele como público. E se a gente não colocar nada, ele fica como default, ou seja, é o padrão, todo modificador ele precisa ter, todo método ele precisa ter um modificador de acesso, e se a gente não coloca nada, mesmo assim ele tem, implicitamente, ele fica como default. Então, default ou package, né? A gente pode usar esses dois nomes. O método ele também pode receber um modificador final, ou seja, no caso de herança, o método ele não pode ser sobrescrita nas classes filhas. Também pode ser abstract, ou seja, ele obriga a gente a tirar as chaves, a gente não pode ter chaves no método abstract, e quando a gente chamar esse método, a gente é obrigado a implementá-lo. Na verdade, não quando a gente chamar, mas se alguma outra classe filha estender esse método, métodos, que é esse camarada aqui, essa classe filha vai ser obrigada a implementar, ou seja, dar vida, dar corpo a esse método números. Esse método ele também pode ser static, ou seja, nesse momento, deixa eu botar aqui as chaves. Nesse momento, o método ele passa a pertencer à classe e não mais ao objeto. E quando a gente, por exemplo, chamar um método desse, a gente pode simplesmente digitar o nome da classe, métodos, ponto, números. A gente pode chamar dessa forma, porque nesse momento, quando a gente declara ele como static, ele passa a pertencer à classe e não mais
a gente precisa criar aquele objeto, por exemplo, a gente não precisa fazer isso aqui, ó, criar um objeto, criar uma instância daquela classe para poder acessar aquele método. A gente não precisa fazer. É lógico que a gente também pode fazer, mas para diminuir a quantidade de código, a gente pode fazer dessa forma aqui. Simplesmente métodos.números. Vou apagar. Após os parâmetros, a gente também poderia lançar a nossa lista de exceptions. Por exemplo, eu poderia botar aqui arithmetic exception, eu poderia botar aqui uma null pointer exception. Nós vamos estudar melhor as exceptions quando a gente estiver falando sobre exceptions. Mas depois do parâmetro, a gente pode declarar as nossas exceptions. Ou em outras palavras, a gente pode indicar, a gente sabe que esse método pode lançar uma null pointer exception e a gente já indica para esse método corrigir esse problema. Mas nós vamos falar melhor sobre exceptions em outros capítulos. Então a ordem dos elementos dentro do método é final, vou botar aqui, então são os modificadores de acesso, o tipo de retorno que esse método vai ter, o nome do método, respeitando os identificadores, a lista de parâmetros, se for o caso, ou a gente pode deixar vazio, e as exceções que esse método pode lançar. Vou tirar o static e o final, e a exception. E em Java, nós usamos parâmetros em métodos e em métodos construtores. Nós definimos uma lista de parâmetros sempre que declarando, ou seja, nós sempre passamos uma lista de parâmetros sempre declarando o seu tipo, por exemplo, int a, e a gente separa por vírgula, e int b. E na chamada do método, a gente passa esses valores. A gente não pode, por exemplo, atribuir os valores já aqui dentro. Isso não é permitido. Em algumas linguagens isso é permitido, mas em Java a gente não pode já definir, declarar e inicializar dentro dos parâmetros o valor desse parâmetro, né, dessa variável. A gente não pode fazer isso. A gente precisa passar na chamada do método. Vou criar aqui uma instância para aquele objeto. Vou chamar aquele método. Opa. Números. Ok. E aqui eu sou obrigado a passar aqueles valores. Então é assim que a gente passa os valores dos parâmetros dentro de um método, na chamada do método. O único modificador de acesso que a gente pode usar dentro dos parâmetros é um modificador final. Por exemplo, final int a, final int b. Ou seja, o valor da variável a e o valor da variável b jamais, nesse caso, poderão ser mudados. Por exemplo, se eu colocar aqui embaixo int a partir de agora vai valer 1000, ele vai dar um erro de compilação e não vai chegar nem a compilar. Agora, se eu tirar o final daqui, salvar, na verdade eu teria que ter tirado o int aqui, né, que ele está falando que a variável está duplicada. Bom, nesse caso eu conseguiria mudar o valor de a, mas se eu colocar, por exemplo, final aqui, salvar, aí ele vai falar que a variável foi declarada como final e a gente não pode mudar. Então, o único modificador que a gente pode colocar dentro dos parâmetros é o modificador final, ou seja,
A variável A e a variável B jamais, em hipótese alguma, poderão ser mudados. Em outras palavras, o valor sempre vai ser 10 e 10. Uma outra coisa é que os nossos parâmetros eles podem ser promovidos. Por exemplo, eu vou colocar aqui double A e double, vou colocar só o double A, né? Fica mais fácil da gente entender. Eu vou criar aqui também um outro método sem retorno, chamado referência. Vou passar um parâmetro do tipo object. Bj. E quando a gente chamar esse método, a gente pode, por exemplo, nós podemos passar como valor para esse parâmetro qualquer valor que seja, qualquer tipo que seja menor que o double. Por exemplo, eu posso passar um int, eu posso passar o próprio long, eu posso passar aqui também um float, não tem problema nenhum. Eu posso passar aqui também um short, fazer aqui o casting, né? Eu também posso passar aqui um caractere. Ou seja, qualquer tipo que seja menor que o double. O double é aquele cara grandão, então ele comporta tipos menores. Um int, o próprio long, que é ele mesmo, um float, um short, um byte, ele comporta todos esses caras. Então a gente consegue fazer essa promoção entre tipos. A mesma coisa acontece com o método referência. Por exemplo, eu posso chamar aqui m.referência e passar aqui o new string. Ou seja, string é um object. Ou seja, ele vai aceitar uma classe abaixo do object. Lembrando que o object é pai ou mãe de todas as classes em Java. Então, tudo abaixo de object ele vai aceitar. Eu poderia botar aqui uma classe, por exemplo, métodos. Deixa eu ver se ele vai aceitar aqui. Aqui, que é a classe que a gente criou aqui. Então, a gente pode botar tudo que está abaixo de object, a gente consegue passar como parâmetro para um método que está pedindo um object. Então, a gente pode promover esse camarada. Nós já sabemos que o método void ele não retorna nada. Ou seja, a gente poderia botar aqui, lógico, é opcional, return. Return nada. Ou seja, não tem problema nenhum a gente colocar um return nada. Agora, a gente não pode pedir para ele retornar um número, né, ou um nome. A gente não pode fazer isso, porque o void significa que esse método não vai ter retorno. Então, o máximo que a gente pode fazer com o void é botar o return, ponto e vírgula, ou seja, retorna nada. Nada e nada é a mesma coisa. Agora, um método que, por exemplo, botar aqui int números números pares, ou seja, esse método ele vai ter um retorno do tipo inteiro, então eu sou obrigado, não é opcional, a gente é obrigado a botar um retorno. Então, return 2, que é um número par. Ok? No método void, a gente poderia, por exemplo, criar uma condição. If A for maior ou igual a 0, eu quero que ele faça um return.
return nada. A gente poderia fazer isso aqui. Embaixo a gente poderia imprimir A, sem problema nenhum. Nós poderíamos botar até de uma outra forma, por exemplo, tirar as chaves. Isso geralmente acontece muito em prova, né? Botar o if sem chaves, para a gente ver se está certo. A gente poderia também fazer dessa forma. Isso indica que o if ele só está pegando o return e o system.out.println está fora do bloco if. Então não tem problema nenhum. Agora uma coisa que a gente não pode fazer é depois do return colocar uma linha de código. Por exemplo, aqui eu vou colocar o return e depois do return eu vou colocar o system.out.println. O Java entende que esse código nunca vai ser acessado, nunca. Ele fala assim, ó, esse código é inalcançável, cara, é inacessível, eu vou dar um erro aí, o compilador já enxerga isso. Agora, se a gente colocar esse camarada fora do if, ele vai retornar nada e depois ele vai imprimir alguma coisa. Então a gente precisa gravar isso. Depois do return a gente não pode nunca colocar nada. Nenhum código é lido após o return. Agora, naqueles métodos que existem um retorno definido, ou seja, aqui eu sei que ele precisa retornar um número inteiro, é obrigatório, a gente não poderia deixar vazio assim, né? Então, tem um tipo de retorno definido, é diferente de void. A gente, por exemplo, se a gente fizer uma condição aqui, vou botar aqui int a, passar aqui um parâmetro, e if a for maior ou igual a zero, eu quero que ele, vou até botar assim para economizar, return a mais e if else a for menor ou igual a zero, eu quero que ele returne a mais 1. Ok. Agora ele continua reclamando, porque e se não for nem o if nem o if else? Se for o else? Então o compilador ele não consegue entender, né? Aqui com certeza ele pegaria qualquer número igual ou maior a zero, ok, e menor ou igual a zero, ele pegaria todos os números, mas o compilador ele não consegue perceber isso, então ele só sabe que precisa ter um if, precisa ter um if else, precisa ter um else. Ele sabe que essas três possibilidades precisam acontecer para ele ter 100% de certeza que esse método vai ter um retorno. Então, no caso do método que existe um retorno definido, a gente precisa obrigatoriamente passar por todas as possibilidades. Nesse caso, else, se não, return a mais 1 mais 2, por exemplo, qualquer coisa aqui. Aqui eu coloquei até errado, né? If, else, else if. Tá? Então, aqui ele passou por if, else e else. Eu vou tirar aqui o else, né, para vocês verem que também vai dar erro, tá vendo? Ele vai falar que precisa ter um retorno. E aqui, beleza. Então, novamente, o compilador ele não é inteligente o suficiente de analisar essas duas possibilidades aqui que nós seres humanos, saberíamos que cobriria tudo. Né? Ele pergunta, ele faz assim, e se não tiver nem o if, e se não for nem o if nem o else if? O que vai acontecer? Não, o compilador ele não consegue analisar somente os dois casos, ele precisa analisar os três necessariamente, o if, o else if e o else. Ele precisa ter esses três para ele ficar contente, vamos dizer assim.
Então, a gente já sabe que nesse caso desse método que tem um tipo de retorno explícito, ou seja, retorne um número inteiro, uma ordem, a gente precisa cobrir todos os casos. Agora, se a gente, por exemplo, não cobrir todos os casos, eu vou comentar aqui, eu não quero cobrir todos os casos, a gente sabe que vai dar um erro. Uma outra opção de fazer esse método compilar e executar é a gente lançar uma exceção. A gente poderia botar aqui chamar aqui um new runtime exception. A gente poderia chamar, lançar uma exceção runtime exception. Então a gente lança uma exceção. A gente novamente a gente vai estudar sobre as exceptions ainda. A gente vai falar muito sobre isso. E quando a gente chamar, por exemplo aqui m.números pares, a gente vai passar lá um parâmetro que é obrigatório, né? Um número. Bom, passar um número par, né, que é melhor. Passei. E se a gente executar, ele vai exibir o número 4 tranquilamente, porque aqui a gente lançou uma exception, né? A gente não cobriu todos os casos, mas a gente lançou uma runtime exception aqui para ele poder compilar e rodar. Então tá aí mais uma opção para que a gente consiga compilar o nosso código. Uma outra coisa é que os métodos que não têm retorno, ou seja, método void, eles não podem ter o seu resultado atribuído a uma variável. Como assim? Por exemplo, se eu criar um outro método aqui embaixo, vamos lá, vou botar aqui um void números 2, um outro método, e eu criasse aqui, por exemplo, um int e vai receber o valor do números. A gente não pode atribuir o resultado desse método aqui para dentro da variável i e, por exemplo, imprimir esse cara. Passe out i. Né? A gente não pode, a gente não consegue atribuir o que ele vai retornar e jogar para dentro da variável, até porque ele não vai retornar nada. Então isso não compila, né? Dá um erro de compilação. Agora, por outro lado, deixa eu comentar isso aqui para não dar erro. Os métodos que isso aqui também, tá? Os métodos que têm um retorno definido, por exemplo, se método tem um retorno definido, eu posso simplesmente criar um outro método aqui, void números pares 2, e eu posso criar uma variável aqui tipo i, uma variável b, que vai receber o retorno daquele método. Então, nesse caso aqui, a gente chamou um método que tem um tipo definido, que é esse método aqui, e a gente atribuiu o retorno daquele método a uma variável b, no tipo inteiro. E a gente poderia imprimir, fazer o que a gente quisesse aqui embaixo, né? Vamos imprimir b. Então não teria problema. Eu poderia também simplesmente chamar aquele método. Vou botar aqui qualquer número, né? 19. Simplesmente chamar aquele método, esse método aqui em cima, dentro desse método aqui embaixo. Isso a gente também pode fazer. Por exemplo, deixa eu comentar isso aqui. Eu posso simplesmente chamar um método dentro de outro método, sem problema algum. E a gente também pode chamar dentro de botar lá no método
que não tem um retorno definido, por exemplo, eu quero chamar esse método aqui dentro desse método aqui. Isso a gente pode, não tem problema nenhum. O que a gente não pode é realmente atribuir a uma variável, que é isso aqui, né? Um método que não tem um retorno definido, a gente atribuir o retorno desse método para dentro de uma variável. Isso a gente não pode. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e até a próxima aula.